Gente, tanto papo, tanto assunto aqui hoje no nosso estúdio, porque nós estamos falando, peraí, que eu preciso ler, eu preciso da minha cola, senão eu erro, gente. TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, e também estamos falando da hiperatividade, tá? Quero mandar um beijão bem instalado, bem gostoso, pra todo mundo que tá ligado. Quem tá em São Paulo também, gente, ó, vem com a gente hoje, São Paulo, canal aberto aí, TV digital já, no canal 55.1, coisa boa, né? Sandra, um beijo, minha princesa, você é sempre muito carinhosa com a gente aqui, tá? Ela fala, hoje o programa tá bom demais. Eu também tô gostando, e até me identificando aqui nessa onda. Agora, vamos falar uma coisa. O que causa, doutor, a hiperatividade, não, o déficit? Então, em 90% dos casos, se considera que ele é genético, que ele foi herdado dos pais, né? Até por isso é muito comum, quando estamos fazendo diagnóstico numa criança, adolescente, e entrevistando os pais para poder fazer esse diagnóstico, um dos pais perceberem que tem, né? Ou o pai que não tem perceber que o outro tem, né? Até porque o portador de TDAH ele costuma ser bastante distraído e tem uma percepção um tanto precária de si mesmo. Então ele não se dá conta do quanto ele é distraído, até que alguém chega para ele e aponta, né? Mas, resumindo, em 90% dos casos ele é genético. Em 10% dos casos ele se deve a causas perinatais ou neonatais. Então, o uso de álcool e tabaco durante a gestação aumenta muito o risco de ter uma criança com déficit de atenção, por exemplo. Ou falta de oxigênio durante o parto, isso são responsáveis por cerca de 10% dos casos. Problemas familiares, sabe assim, briga, casal, separação, isso pode ter algum problema? Pode afetar? Vai afetar a concentração da criança, vai afetar bastante coisa, muitos aspectos da criança, mas jamais vai causar TDAH. No caso, vai causar dificuldades emocionais que podem comprometer, sim, o desempenho escolar por um tempo, até ela superar essas dificuldades emocionais, mas não vai causar TDAH. Ô, Ká, a partir de que idade vocês conseguem diagnosticar ou vocês até fazem esse teste nas crianças na escola? Não na 0 a 6, mais velhos, a partir dos 6 anos. A partir dos 6 anos. Sim. E aí, como vocês detectam, você já explicou aqui nessa observação, depois vocês chamam a criança para uma área mais privada, enfim. Quando você passa isso para a mãe, ela entende de boa ou a mãe se sente, sei lá, envergonhada? Porque qualquer tipo de transtorno, déficit, deficiência, enfim, o que a gente já percebeu aqui, tudo isso gera um preconceito danado. Tem gente que acha que tudo é contagioso, que vai pegar, olha, se afasta dessa criança, não fica dando muita tela para ela, que ela é meio louquinha, meio perturbada. E não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que salientar. Por favor, doutor. Sim, não tem nada a ver com isso, não é contagioso, óbvio, e precisamos lidar com as diferenças entre as pessoas, né? E podemos aceitá-las como são e contribuir para que elas melhorem, apesar das suas dificuldades. Exatamente. Quando você passa esse diagnóstico para a mãe, ok, como é que elas reagem? Primeiro, Cissa, a gente não pode passar um diagnóstico, né? Não somos pedagogas, então, assim, isso cabe realmente Mas não tem especialista. Psicopedagogo, enfim, essas por mais questões. que seja nosso trabalho lá na escola é de estar lá olhando e observando e vendo, assim, as dificuldades que essa criança tem. Então, o que a gente vai passar para esse pai e para essa mãe, para eles estarem mais atentos a essas dificuldades, né? Então, e vamos dar ajuda também para como é que pode ser feito, o que ele pode fazer em casa. Então, o olhar atencioso, a observação em casa também ajuda, assim como ajuda na escola. Como é que eu vou fazer que ele consiga sentar, por exemplo, para ficar almoçar? Às vezes não consegue parar, nem para fazer o básico do básico, né? Da convivência social não é possível quando você tem uma hiperatividade, né? O déficit de atenção realmente ele acaba sendo mais nítido na escola, porque, como você falou, tem as notas, tem a cobrança da escola de que chegue no nível que está sendo exigido pela escola. A maioria das escolas tem, todos têm que estar no mesmo nível também, né? Então, a diferença é quando você está no ambiente de uma escola que adota o método Montessori, é que você pode deixar essa criança aí no ritmo dela, seja mais avançado, por exemplo, como o doutor falou, por ela ter o prazer de estar aprendendo a área de matemática, ela tem mais habilidade nisso, ela ir muito além do que a média, né? Então fica assim, até difícil mesmo, como na área de educação, a gente fala assim, não, essa criança tem TDAH, então a gente nunca ia fechar ela no diagnóstico, a gente poderia ajudar essa mãe a perceber, olha, ela tem mais dificuldade
em se concentrar, ou ela tem mais dificuldade de controlar o próprio corpo. Então, a gente vai dando essas dicas assim para os pais também estarem observando em casa e a gente juntos ver quais são as melhores atitudes que a gente pode ter com essa criança. Doutor, tem gente ainda que acha que essa síndrome é uma frescura, né? Esse transtorno é uma frescura, que não é real, que não existe. Na verdade, a pessoa é confusa, ela é distraída, ela é agitada. Vamos desmistificar essa história também? Eu acho importante lembrar que a própria Academia Americana de Medicina, em 95, declarou, né, que o TDAH é uma doença clínica com validade diagnóstica, né, e uma validade diagnóstica, inclusive, superior a de muitas entidades clínicas, como diabetes e hipertensão, né? Não há dúvida disso. E quem declarou isso não foi nem a Associação Americana de Psiquiatria, mas de medicina mesmo, né? Eu só queria complementar essa questão do desempenho escolar, que eu acho importante lembrar se isso aqui, nem sempre o TDAH vai comprometer desempenho escolar, né? Muitas vezes temos crianças, adolescentes que são mais inteligentes que os outros, têm mais recursos e, apesar do TDAH, podem conseguir ter boas notas e não ter problemas de desempenho, né? A dificuldade de desempenho, o prejuízo de desempenho não faz parte do critério diagnóstico do TDAH. Ele pode existir ou não. Então, a gente sempre vai ter que olhar para um funcionamento mais amplo na vida da pessoa para poder dar ou não o diagnóstico. Agora, vamos lá. Eu deixei uma pergunta antes da gente sair para break, que foi, na vida adulta, eu posso não ter tido, por exemplo, esse transtorno na infância e algo aconteceu, disparou um gatilho e eu só descubro agora, nesse momento adulto, nessa fase adulta da minha vida, ou não? Ele aparece lá de pequenininho. Então, descobrir sim, né? Descobrir sim. Então, o que pode acontecer numa situação como essa é assim, o TDAH estava lá desde criancinha e não foi percebido. Seja porque ele era leve, né, e não causava prejuízos na vida da pessoa, seja porque assim, ela cresceu num ambiente em que não estavam tão atentos a ela, né? Então, é muito comum nós fazermos diagnóstico em adultos que o TDAH pode ter começado a causar prejuízos mais tarde na vida, mas os sintomas, né, distração, esquecimento, já estavam lá presentes sim, mas não causavam prejuízos. Agora, que tipo de prejuízo, então, falando nisso, que tipo de prejuízo esse transtorno e a hiperatividade pode trazer para a minha vida, por exemplo, se eu nunca perceber os sintomas, se eu nunca for diagnosticada e até mesmo nunca for tratada? O que ele pode trazer de danos, tanto para a minha vida profissional quanto para a minha vida pessoal? É uma boa pergunta. Olha, eu vou dar dois exemplos diferentes que podem ajudar a responder essa pergunta. Primeiro, acho que é importante lembrar que não é só porque a pessoa tem dificuldade em lembrar os nomes dos outros, lembrar datas, lembrar de eventos, não é porque ela está sempre procurando a chave do carro ou celular porque não lembram depois, não é por isso que a gente vai tratar da pessoa, né, se isso não causa prejuízo significativo. Mas dois exemplos interessantes. Ocorre frequentemente com mulheres com TDAH. Elas podem, por exemplo, ter ido bem durante a vida escolar, né, não teve problemas na faculdade, né, mas, de repente, já adulta, formada, trabalhando, ela se casa, ela tem filhos e, de repente, ela tem que estar conciliando 3 áreas de vida, né, o trabalho, a casa, os cuidados com o filho, e aí aquele TDAH que estava ali latente, que não causava prejuízo, pode causar um prejuízo importante. De que maneira que esse prejuízo vai aparecer? Uma grande dificuldade em conciliar essas diferentes áreas de vida, essas diferentes responsabilidades. Aquilo que até então ela conseguia conciliar, de repente não consegue mais. E começa a espanar, começa a ter grande dificuldade de gerenciar a vida e problemas começam a acontecer por causa disso. Ou, por exemplo, o adulto que, ao assumir responsabilidades maiores no trabalho, por exemplo, ele era um bom funcionário numa tarefa específica. Ele é alçado a um cargo gerencial, em que ele passa a ter que gerenciar projetos ou pessoas. Para quem tem TDAH, essa seria uma grande dificuldade, gerenciar projetos ou pessoas. E aí aquele TDAH que até então não era notado, começa a aparecer e causar grande prejuízo ao desempenho dele. Perfeito. Gente, daqui a pouquinho a gente vai fazer o teste, tá? Eu tô super curiosa, tenho certeza que você também tá aqui, ó, na prancheta. Aí a gente vai colocar o nosso teste também de hoje lá na nossa página, no @maissaudáveloficial. Também vai ficar no site, tá? Pra você aí poder fazer e perceber se você precisa ou não de um especialista. Pelo que ele tá falando aqui, eu acho que eu vou precisar de um especialista rapidinho.
Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o Brasil, que tá na hora? Pode chegar, Brasil, vem! De Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, ei, cidade boa. Um beijo, meu amor. Pedro Henrique Santos. Quando conheço uma pessoa, me esqueço rapidamente o nome dela. Isso pode ser o TDAH? Temos algo em comum, Pedroca. E aí, doutor? Olha, é um sintoma sugestivo, mas nós jamais daremos um diagnóstico de doença alguma baseado num único sintoma. Então é necessário ver se tem outros sintomas também sugestivos, tá? É um conjunto, né? É um conjunto de síndrome, fatores exato. aí, né? Que a gente já percebeu e desmistificou que essa síndrome, que esse transtorno não é uma bobagem, tá? Então a gente tem que despertar a atenção, perceber o seu filho, né? Conversar com a escola. Eu acho que essa relação escola é muito importante, né, Cá? Essencial mesmo, porque a gente está falando do mesmo ser, né? Ele não muda, na escola ele é um ser, depois em casa ele é outro, né? Então a gente tem que estar atento juntos, porque aí a gente pode realmente direcionar e ajudar essa criança para o mesmo caminho, né? Encaminhar, né, gente? E o que é mais legal saber é, doutor, eu lendo, vi que esse transtorno, esse déficit não tem cura, né? Mas que a gente pode amenizar demais, né? Sim, de fato, né? O tratamento pode permitir que a pessoa funcione na vida como uma pessoa normal, como se ela não tivesse TDAH. Então não vamos falar do tratamento agora, vamos segurar que esse tratamento aí também muito me interessa. Só que a gente vai falar do tratamento depois do teste. Porque se ele falar, Cissa, você precisa de um especialista, eu me agarro nele que eu não solto nunca mais. Agora, posso falar uma coisa? Você também tem que se agarrar numa oportunidade de recuperar sua autoestima, de olhar pro espelho e falar, nossa, gostei do que eu tô vendo, tô bem. Minha pele, sabe aquele toque, quando a gente se toca, quando a gente se acarinha, porque isso é amor próprio, né, minha gente? Quando a gente se toca e fala, nossa, que pele gostosa. Quando a gente sente o cheiro da nossa pele e fala, nossa, que perfume de banho, que perfume bom. Quando a gente vê viço, quando a gente vê a nossa pele hidratada, tudo isso é o que a gente oferece pra você agora com essa gata garota aqui, porque a gente vai falar do creme da família e de uma empresa que tem mais de 20 anos de mercado e sabe o que faz, né? Não, Pati? Mesmo. Tá boa, minha princesa? Eu tô me identificando tanto nesse assunto. Eu tô vendo, você tá uma figura. Vou acompanhar esse teste. Eu vou falar uma coisa, e eu me identifico também tanto com o Risotex, sabe por quê? Porque ele melhorou tanta qualidade da minha pele, não é não? E eu vou passar, pode falar. Comprovado. Gente, foi incrível o que aconteceu aqui no programa Mais Saudável com a Cissa. A gente falando com você de casa sobre o creme Risotex, que é a nossa grande dica para essa tarde. Cissa passando, fazendo esse movimento e foi lá e percebeu que a sua mão esquerda estava mais clara do que a sua mão direita. E ela falou, opa, é o Risotex que eu tô passando nas ações com a Pati. Então é por isso que eu tô convidando agora você de casa. Você tá olhando aí para suas mãos, tá precisando clarear. Essas manchas que estão aí no seu rosto, né, que é o seu grande cartão de visita. Você chega, é o que a gente olha, é o que a gente transmite, ainda mais agora com tantas fotos que a gente tira, tanto selfie, você tá se incomodando aí com as ruguinhas, com os pés de galinha, com bigode de Nê, você tem que conhecer o creme Risotex e começar a usar agora. Tá um pouquinho aí manchado? Ah, não fique preocupada. Começa a passar o Risotex que você vai ver a diferença. Você tá sentindo também que as suas mãos, principalmente agora no outono, estão ficando mais ressecadas. Também porque a gente usa os produtos químicos, né? O detergente e os produtos para limpar a nossa casa. E muitas vezes acaba ressecando. Gente, o Risotex é super recomendado, porque a base dele é glicerina. Sendo assim, qualquer tipo de pele pode e deve ser usada. Sendo sua pele mista, oleosa, negra, não há problema algum. Mais branquinha, não há problema algum. É só passar um pouquinho e você já vai sentir o resultado. Gente, ele rende, que é uma beleza. Vocês viram o tantinho só que a Cissa pegou, né? É um pouquinho só, é isso que é legal, é uma pontinha, um gente. É uma pontinha. E olha o tamanho. Ou seja, você leva na bolsa, você deixa no seu carro, você deixa do seu lado aí da sua cama para você acordar e já passar, antes de dormir, já passar e ele rende muito. O que é melhor? Não só você vai recuperar sua autoestima, você também vai ajudar aí a questão do seu filho, seu neto, seu afilhado, que tá com aquela espinha, que tá incomodando ele, que ele não quer sair de casa, não quer conviver mais na escola, enfim, e também o seu maridão no pós-barba, quando fica tudo empopocadinho. Olha que maravilha! Então, ligar agora para nossa central 0800 940 1084 e obter já o seu creme Risotex, porque quem assiste Mais Saudável tem condição especial. É isso que é bom, Ó, gente. 8 parcelinhas
pequenininhas assim, ó, mas bem pequenininha pra você oferecer saúde, qualidade de vida, bem-estar e, ó, autoestima pra família inteira. Então vamos lá, vamos ligar pro telefone da sua autoestima, 0800 940 1084. Vai chegar rapidinho em casa, não chega? Rapidinho. E ainda você pode escolher boleto bancário ou cartão de crédito. É com você agora, 0800 940 1084. A gente tá esperando pela sua ligação. É isso, liga, tá? Por aí fora, Arrase Risotex beijo. é o seu creme, tá bom? Obrigada, minha Beijo, princesa. linda. Até amanhã. Até amanhã. Você, não descola, eu vou e volto voando. No próximo bloco, eu prometo, tá? A gente vai fazer, sabe o quê? O teste. Ai, 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 daqui a pouco.